Maravilha, irmãos. Muito boa noite para todos. Aquele que estiver assistindo durante o dia, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você vai ver essa gravação. Mas em todos os casos, eu quero saudar a todos vocês que de alguma forma acompanharam e participaram desse momento da palavra com a paz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Quero compartilhar com vocês hoje a passagem que está em 2 aos Coríntios, a carta de Paulo, no capítulo 12, de 7 a 10. 2 aos Coríntios 12, de 7 a 10, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto o prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu queria compartilhar com os irmãos essa passagem que faz parte da nossa leitura semanal, o plano de leitura semanal. E alguns de nós meditaram, né, essa semana nessa passagem, e eu queria que você estivesse agora comigo refletindo e repensando essa passagem na perspectiva de uma escada, aquilo que eu estou chamando de escada da paz. Escada da paz. Esse é o nosso tema. Na semana passada, aqueles que participaram do primeiro culto do ano, foi um culto online, a gente continuou meditando sobre o tema da paz, que é o nosso tema para esse ano de 2021, foi o tema também de 2020, e a gente continua nessa perspectiva, entendendo que Deus tem nos dado essa tarefa. Primeiro, da gente mesmo receber essa paz, desfrutar dessa paz, e em segundo lugar, transmitir essa paz para outras pessoas que precisam, pessoas que estão vivendo em angústia, pessoas que estão passando por aflições, e você pode transmitir essa paz. E a gente meditou a semana passada, no primeiro culto do ano, 2 aos Coríntios 1, de 3 a 7, nessa passagem onde Deus nos desafiou para a gente estar trabalhando primeiro a consolação e a esperança. A nossa consolação e a esperança que nós transmitimos para outras pessoas. Pessoas com o coração consolado, o coração tratado, cuidado, apacentado, podem transmitir esperança. E as pessoas estão precisando muito de esperança nos dias de hoje. E dando continuidade a essas reflexões sobre o tema da paz, a gente hoje vai conhecer a escada da paz. O destaque que eu queria fazer no versículo 10, que diz: por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uma passagem muito conhecida de todos nós, e hoje eu queria que você olhasse para essa passagem nessa perspectiva de alguém que sente que pode, que precisa, desfrutar de paz, ainda que você esteja vivendo num momento difícil. Será que é possível ter paz enquanto você está vivendo um momento de fraqueza, um momento de enfermidade, um momento de uma aflição? É possível ter paz nesse momento de luta, de dificuldade, e ainda assim transmitir essa paz para outras pessoas? Seria isso possível? É possível você desfrutar de paz nesse momento em que o vigor, muitas vezes, o ânimo, a coragem começa a fraquejar, começa a diminuir?
É possível você manter paz quando sofre insultos, quando você passa por perseguições, é tratado com indiferença ou muitas vezes com preconceito de qualquer tipo. É possível você viver em paz na hora da angústia, na hora em que o coração está apertado, a tristeza é grande. Será que é possível a gente viver em paz nesses momentos? Paulo escreve aos Coríntios para dizer como é que ele aprendeu a fazer, como é que ele conseguiu, na expectativa de que aqueles irmãos entendessem a situação dele e na perspectiva também de que eu e você pudéssemos aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje também. É isso que eu chamo de escada da paz. Se você subir essa escada, você pode crescer e se aprofundar muito nessa perspectiva, nessa caminhada no sentido de maturidade espiritual, a ponto de ter e manter uma paz independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Você está vendo essa escada aqui? Essa escada que está aqui ao lado, nessa figura, nessa imagem, é uma escada que foi construída lá na Síria, no momento em que o país passava por grande luta, dor, tribulação, no momento em que a irracionalidade estava destruindo o país economicamente, politicamente, principalmente através das guerras. Famílias, parentes, amigos estavam deixando essa vida por causa dessa situação de conflito. E o país caminhando cada vez mais para a miséria. No meio desse quadro, um professor de arquitetura decide, então, desafiar os seus alunos a levantar um monumento, a levantar um marco que pudesse trazer paz, que pudesse trazer esperança para as pessoas mesmo naquele momento. E eles então juntaram o que podiam, pessoas ajudaram, e eles começaram então a redecorar essa escada. E no meio de todas aquelas ruínas, de repente algo novo, bonito, atraente, colorido, foi começando a tomar conta do cenário. Isso inspirou, isso trouxe esperança. Veja que a atitude dessas pessoas, usando a área que estudavam e usando uma atividade comum a eles, pôde trazer de alguma forma um pouco de paz no momento duro e difícil. Agora imagina isso você, imagina isso no seu coração, você, a sua alma, que é uma verdadeira fonte de paz, você que é um verdadeiro armazém da graça de Deus, da esperança. Imagine se você decide, então, interferir nos processos, nas vidas, nas situações de outras pessoas. O quanto você pode fazer, o quanto você pode ajudar as pessoas, se tão somente você decidir fazer uma coisa, subir a escada da paz. O que é essa escada da paz? Eu queria que você olhasse para essa passagem, nos versículos que a gente leu, e percebesse os 3 lances dessa escada. O primeiro lance dessa escada eu estou chamando de confiar na suficiência da graça de Deus. Você confia na graça de Deus? Você confia que essa graça é suficiente para fazer você feliz? Você confia que essa graça de Deus é o suficiente para manter você em paz? Para que você possa viver em paz? Quando Paulo estava sendo afligido de tantas formas, Paulo fala da fraqueza, do insulto, das privações que ele passou, das perseguições, angústias, as coisas que normalmente roubam a paz de uma pessoa.
Paulo enfrentou tudo isso. E ele então buscou a Deus. Sabe o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Você ficaria satisfeito com essa resposta? Você aceitaria e seguiria normalmente com uma resposta como essa, a graça de Deus? Pois então, Paulo confiou na suficiência da graça de Deus e ele subiu esse lance. Ele deu os primeiros passos, subiu os primeiros degraus dessa escada para ter paz. Então, o primeiro desafio para mim e para você é você confiar na suficiência da graça de Deus. Muitas vezes a gente se desespera com coisas pequenas. Às vezes com desafios que para alguns parece pequeno, mas para nós é algo grande. Seja essas pequenas coisas que nos desestabilizam, sejam aquelas que se tornam grandes temores, grandes dificuldades, eu quero desafiar você hoje a subir esse primeiro lance na caminhada ou na escada da paz. Eu quero convidar você a confiar que Deus vai suprir você com a sua graça. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o momento de aflição que você está passando hoje, eu quero convidar você, desafiar você a confiar na suficiência da graça de Deus. Deus está dizendo assim para você: tenha paz. A minha graça é o suficiente para manter você, para sustentar você, para guardar você nesse momento. Esse é um primeiro lance. O segundo lance eu estou chamando de enfrentar tudo com boa vontade. Logo depois que Paulo ouviu a resposta de Deus, quando Deus disse para ele, a minha graça te basta, em seguida, Paulo diz, então de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas. Eu vou buscar a glória que passa pelas fraquezas, que ultrapassa, que sobrepõe as fraquezas. E eu vou fazer isso, sabe de que maneira? De boa vontade. É difícil ter boa vontade o tempo todo, não é? Você tem boa vontade toda hora, desde a hora que você acorda já com boa vontade, faz as coisas com boa vontade, cuida da sua casa, dos seus afazeres, resolve os seus compromissos, seus desafios. Você consegue atender aos compromissos de um dia sempre com boa vontade, conversa com as pessoas, atende, ajuda, passa informações, recebe os seus recados sempre com boa vontade. É difícil. Agora imagine você fazer isso na hora que você está passando por uma aflição. Você encarar de boa vontade insultos. Você encarar a injustiça. Você encarar o sofrimento. E manter o ânimo, manter o bom humor, manter a paz. Nossa, é um desafio grande demais. A gente, por pouca coisa, a gente já desmorona. A gente perde a confiança, a gente já perde a boa vontade e a gente volta lá para o primeiro lance da escada. O segundo desafio que eu queria passar para você, uma vez que você aceita e você deseja caminhar, avançar no sentido de confiar que a graça de Deus é suficiente para você, o segundo desafio para você ir num lance, né? Numa altura maior, avançar nessa subida da escada, é você enfrentar as coisas com boa vontade. Muitas vezes Jesus se encontrava com os discípulos e dizia o quê? Tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Eu já venci essas lutas todas. E eu tenho condições de cuidar de você com a minha graça. E o terceiro lance? O terceiro lance dessa escada, e é um grande desafio ainda maior, é você se submeter agora ao poder de Cristo. Ou seja, se você consegue confiar na graça de Deus, você começa a ter bom ânimo para enfrentar as coisas. O que vier, você enfrenta com bom ânimo. Agora, daqui você não consegue mais
seguir com as suas próprias forças. Você não consegue avançar daqui sozinho. Você precisa agora depender do quê? Do poder de Deus. E é maravilhoso que Paulo está dizendo aqui que quando você consegue fazer isso de boa vontade, confiando na graça de Deus, o poder de Deus começa a repousar sobre você. Ou seja, você só precisa se submeter, confiar, esperar em Deus. E Ele começa a derramar, a fazer repousar sobre você o poder de Cristo. Querido, quando o poder de Cristo começa a guiar, a conduzir a sua vida, as suas atitudes, as suas decisões, os seus afazeres, os seus compromissos, seus desafios, quando tudo está sendo levado pelo poder de Cristo, então você pode seguir o mais alto caminhar com Deus. Esse texto começa dizendo que Paulo, ele estava escrevendo aos irmãos sobre as grandes revelações que Deus havia dado. Paulo foi subindo essa escada e ele passou o primeiro degrau, o segundo, o terceiro degrau, e quando você chega nesse terceiro degrau, a sua comunhão com Deus é tão grande que Deus começa a revelar para vocês coisas grandiosas. E Paulo começou a receber tantas revelações porque Deus começa a comunicar a você aquilo que Ele é, aquilo que Ele está para fazer. Toda a grandeza de Deus é comunicada a você quando você está no alto dessa escada. E Deus se revelou a Paulo. Ele chegou numa esfera de relação com Deus que ele não consegue nem explicar claramente. Ele vai ao terceiro céu nessa caminhada, nessa subida na escada da paz. E ele está em comunhão profunda com Deus. E nessa comunhão profunda com Deus, coisas extraordinárias são reveladas a ele. Você sabe que até quando ele começou a falar disso para os coríntios, eles começaram a achar que Paulo estava sendo soberbo, estava se achando, Paulo estava sendo muito orgulhoso. E ele começa a explicar para esses irmãos nessa carta que ele escreveu, lá pelo ano 70 da nossa era, ele começa a explicar para aqueles irmãos que ele não estava sendo soberbo, que ele estava querendo, era edificar a vida daqueles irmãos, ele estava querendo se gloriar nas fraquezas, não no poder. Ele estava mostrando e revelando para aqueles irmãos que essa glória de poder falar do que Deus fez na sua vida não vinha de uma postura soberba. E ele fazia de tudo para evitar isso. Ele até foi, assim como eu e você, somos afligidos pela soberba. E Paulo diz que essa soberba foi tratada, que ela foi impedida, porque próprio Deus colocou um espinho na carne para que ele não se soberbecesse. Um mensageiro de Satanás. Alguns dizem que isso era uma enfermidade, que era um problema que Paulo tinha. Alguns dizem que era um problema de vista, tanto que Paulo fala aqui que ele escreve em letras grandes, porque a dificuldade dele era muita. Nesse momento, ele usa, inclusive, algumas pessoas para escrever enquanto ele dita. Então, existe, com certeza, uma possibilidade desse espinho na carne ser esse problema de vista, não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que, de alguma forma, foi colocado um espinho na carne para que Paulo vencesse a soberba e pudesse ascender a essa escada da paz e ter uma comunhão profunda com Deus. E agora ele desafia esses irmãos, e esse desafio também chega a você. Por isso a pergunta final para mim e para você é como subir essa escada. Como eu e você podemos ascender e subir essa escada? Existe uma maneira de você subir. Aliás, é a única forma de você subir. Para você entender bem qual é essa forma, eu quero contar uma história para você. De um homem. Ele não revelou o seu nome, pediu que não fosse revelado, mas ele era um produtor de cinema, um homem muito competente, um homem que fez muito sucesso na sua carreira. E acontece que ele não subia elevador, ele subia sempre de escada. E as pessoas que trabalhavam com ele começaram a comentar: por que ele não sobe de elevador? Por que ele vai sempre pela escada?
E alguns começaram a inventar coisas. Uns diziam, ele sobe de escada porque ele não quer se misturar. É orgulhoso, é uma pessoa soberba, não quer andar com as outras pessoas, ele prefere não encontrar ninguém. Outros diziam assim, não, ele sobe porque é para caminhar um pouco, né, fitness, né, escada, fazer exercício. Outros diziam, não, ele sobe de escada porque está fazendo dieta, sei lá. Falaram uma série de coisas que normalmente as pessoas comentam e falam, né? Até que um daqueles corajosos, né? Por corajoso você entende o que eu quero dizer, né? Uma pessoa foi lá, não aguentou a curiosidade e foi perguntar. E chegou, olha, tá conversando, eu queria fazer uma pergunta para você, até para a gente aprender um pouco contigo. Por que você não sobe de elevador? Por que você vai sempre de escada? E ele chegou e disse assim, olha, não é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é uma coisa mais pessoal. Mas eu decidi há um tempo, por ter uma vida muito corrida, por ter muitos compromissos, eu decidi chegar sempre no meu trabalho e subir as escadas para eu poder ter ali um tempo de oração, para falar com Deus. Eu subo falando com Deus. Enquanto eu vou subindo os lances da minha escada, eu vou intercedendo e pedindo que Deus me ajude nos meus compromissos, que Deus cuide da minha família, que Deus cuide das minhas coisas, nos meus desafios, e vou fazendo oração e conversando com Deus. É assim que eu procuro usar o meu tempo, e essa escada tem sido para mim uma escada de oração. E essa até é uma das razões do meu sucesso, no meu trabalho, na minha atividade. Mas sabe como são essas pessoas corajosas, não se contentando muito assim com a resposta, quis mais. E perguntar, e quando você desce chorando também? Ele falou, olha, eu gostei muito da experiência e quando eu desço, normalmente eu desço agradecendo. Desço agradecendo pelas conquistas do dia, pelas atividades, pelos compromissos, por aquilo que eu consegui fazer de alguma maneira. Então, é uma escada de oração que eu subo pedindo a Deus e desço agradecendo por tudo. Uma escada de oração. Querido, para você subir a escada da paz, você só consegue por meio da oração. Repare que Paulo diz aqui que ele orou ao Senhor 3 vezes. 3 vezes ele pediu para Deus, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Oração. Paulo tinha a graça de Deus? Tinha. Paulo tinha boa vontade em tudo que ele fazia? Sim. Sempre animado, sempre com coragem, sempre com ousadia. Paulo tinha o poder de Deus? Sim, sobre Paulo repousava o poder de Deus nas muitas realizações, no cumprimento da missão. Mas apesar de tudo isso, ele sempre orava. Oração é o desafio para mim e para você. Para subir essa escada, você precisa subir orando. Então, querido, não descuide da oração. Nesse início do ano, você que quer realmente se encher da paz de Jesus, transmitir essa paz a outras pessoas, se você deseja realmente ter um ano vitorioso em Deus, comece com oração. Essa primeira semana que terminou é chamada de Semana Mundial da Oração. E eu, me referindo a essa semana, quero desafiar você. Se você quer viver em paz, ore. Se você quer confiar mais em Deus, ore. Se você quer ter boa vontade em tudo que você faz, ore a Deus. Se você quer se encher do poder de Deus e ser usado por Deus poderosamente, ore mais. Nós não podemos deixar de orar. Agora, querido, assim como tem algo que faz você subir, tem algo que faz você descer. E Paulo diz claramente que o grande inimigo é o orgulho. O ser humano é orgulhoso. E o orgulho, querido, dá espaço para a altivez, para a soberba. E por causa da altivez, da soberba, nos tornamos autossuficientes, não oramos. Nos tornamos, muitas vezes, individualistas. Não dividimos com as pessoas, não andamos em comunhão. Por causa do orgulho,
A gente quer fazer as coisas com a própria força e o próprio entendimento e não usamos, não dependemos do poder de Deus. E isso derruba você da escada. O orgulho tem derrubado muitos da escada. O orgulho tem feito muita gente perder a paz. É um preço muito caro. Então é preciso, querido, que você aceite o tratamento de Deus, a confrontação do Espírito Santo contra o seu orgulho, contra o nosso orgulho. E uma vez que Deus destrua o nosso orgulho, nós vamos conseguir confiar mais, ter mais boa vontade e andar mais no poder de Deus. Esse é o grande desafio para mim e o grande desafio para você. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isso. E eu queria orar por você para que você caminhasse como essas pessoas. Primeira pessoa que eu me lembro foi Ana. Você se lembra de Ana? Ana teve que dividir o casamento, a casa e o marido. E para piorar as coisas, não conseguia ter filho. Enquanto que a outra esposa do seu marido tinha muitos filhos. Isso para ela era uma tristeza, isso roubava a sua paz. Sabe o que ela fez? Ela, para subir a escada da paz, ela orou. Ela orou ao Senhor. Ela buscou a Deus de todo o coração e Deus a atendeu e concedeu um filho. E ela, em gratidão ao Senhor, ela disse: Senhor, dá-me um filho e eu vou consagrá-lo a ti. Sabe quem foi nada mais, nada menos que o seu primeiro filho? O grande Samuel. Homem de Deus que mudou a história do povo. Samuel. Depois Samuel teve mais 5 filhos. Orou. Subiu a escada da paz através da oração. O segundo exemplo é o exemplo de Jabes. Você já ouviu falar do Jabes? Inclusive eu indico para você o livro. Tá? O livro de Jabes é um livro muito interessante. Tá? Eu tenho 2 livros para indicar para você. Um deles é a oração de Jabes. Tá? A oração de Jabes. Jabes tem um versículo na Bíblia que diz que ele foi gerado em dores, sua mãe sofreu muito, mas ele se destacou entre seus irmãos, porque ele orou ao Senhor e foi ouvido. E ele subiu a escada de oração, e a sua vida foi uma vida relevante, abençoada, porque ele subiu a escada da paz orando ao Senhor. Se você quiser ler esse livro, você me procura, eu posso te emprestar esse livro, que vai edificar bastante a sua vida. Também indico para você o livro do Reverendo Cho. Po Yan Cho escreveu um livro, a oração, a chave do avivamento. Essa oração e esse livro podem abençoar muito a sua vida. O Reverendo Cho, ele fala ali sobre a oração e o poder. E fala principalmente na oração como um diálogo com Deus. Como ouvir a Deus como Paulo ouviu? Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Ele ouviu de Deus isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Deus revela coisas maravilhosas, porque ele acendeu a escada da paz através da oração. Esse livro vai te ajudar também. Como subir essa escada da paz através da oração. Então eu quero orar por você. O exemplo maior é sempre Jesus. Você se lembra que Jesus todos os dias subia essa escada da paz orando. De madrugada, quando ainda estava escuro, ia para um lugar deserto e ali o Senhor orava. E quando voltava com revelações e perspectivas grandiosas de Deus, porque havia subido a escada da paz através da oração. Até naquela noite em que escolheu seus discípulos, ele passou a noite orando, conversando e ouvindo do Pai, confirmando cada nome, e Deus o abençoou profundamente. Assim, querido, quero deixar contigo essa palavra e esse desafio. Venha subir a escada. Comece com o primeiro lance da confiança em Deus. Passe em seguida para fazer tudo com boa vontade. E em seguida, se submeta ao poder de Cristo. Suba os lances dessa escada, orando ao Senhor sem cessar. Se você deseja fazer disso
um desafio para esse ano. Quem sabe esse seja o grande desafio para 2022, você crescer na sua vida espiritual, você ser mais maduro, você estar mais confiante em Deus, você se encher do poder de Deus. Se você deseja isso, eu quero orar por você agora. Curve a sua cabeça, onde você estiver. Se você puder se ajoelhar, se ajoelha e ora comigo nesse momento, amém? Pai, neste momento eu estou juntamente com meu irmão e a minha irmã que está ouvindo aqui. Juntamente com todos eles, eu quero me colocar diante de Ti, diante do Teu altar em oração, para pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor não só, Deus, nos dê o discernimento e o despertamento, mas nos dê também a força, o poder, para subirmos cada lance dessa escada, o lance da confiança, o lance da boa vontade, ó Deus, de vencer os obstáculos, as lutas, mantendo o bom ânimo e a alegria. E principalmente, ó Deus, esse último lance de estarmos vendo repousar sobre nós o Teu poder, o poder de Cristo Jesus. Ó Deus, ouve a oração de cada um de nós agora, de todo aquele irmão e aquela irmã que estiver agora diante de Ti em oração. Ouve no céu, Pai, e ordena a Tua bênção. Eu peço que o Senhor, ó Pai, seja o grande companheiro deles e delas. Que o Senhor mesmo esteja fortalecendo esses irmãos e essas irmãs. E eles também encontrem companheiros e companheiras que possam subirem juntos essas escadas, Pai. A escada da paz, em oração, para a glória do Teu nome. Amado irmão e amada irmã, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo fiquem com todos vocês, com todas vocês, não só hoje, mas eternamente. Amém. Aleluia. Querido, que Deus abençoe, minha querida, que Deus abençoe você, e que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana muito rica, guardados e guardadas pela mão poderosa de Deus. Fique na paz, que Deus nos abençoe. Amém.